Você sabe a diferença entre estresse, burnout e depressão? Eu tô te perguntando isso porque essa é uma das principais confusões que aparecem aqui no meu consultório. Acontece da pessoa chegar dizendo que ela tá deprimida. E quando eu vou investigar os sintomas, ela não tá deprimida, ela tá em burnout. E muitas vezes acontece dela dizer, eu estou em burnout, e eu vou dizer, você estava em burnout há um tempo atrás, mas investigando os sintomas, entendendo como é que tá a situação dela, ela já está apresentando sintomas de uma depressão. Pode acontecer muitas vezes que a pessoa chegue dizendo, meu Deus, eu estou estou explodindo, eu devo estar em burnout e tudo mais, e quando eu vejo ela está vivendo uma situação pontual de estresse e que isso está afetando ela de uma forma significativa, mas isso não chega a ser uma síndrome de burnout. É um estresse que precisa ser cuidado, mas as relações, a sintomatologia e até o tratamento pode ser um pouco mais pontual e um pouco mais simples. Faz sentido para você? Por isso é importante a gente saber a diferença dessas três coisas, porque a gente consegue ligar o sinal de alerta e saber a hora de pedir ajuda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Já vou pedindo para você essa curtida, deixa aqui aquele like, não faz diferença nenhuma para você e para mim faz uma diferença enorme. E também, se você tiver interesse nesse tema, se inscreve no canal que toda semana a gente está postando vídeos que vão te ajudar a ter mais saúde mental no ambiente profissional. Então vamos para o tema aqui do vídeo. Qual que é a diferença entre estresse, burnout e depressão? Vamos primeiro para o primeiro ponto aqui. O que é o estresse? O estresse é uma reação natural do teu organismo a qualquer divergência, qualquer situação de pressão. Você teve um aumento de demanda inesperado, você teve um colega que atrasou para te entregar aquele relatório que você precisava, você teve uma avaliação tanto quanto injusta do teu chefe com relação ao teu trabalho, você teve uma divergência com um colega e isso acabou gerando um momento de estresse. O estresse tende a ser mais pontual. Acontece do estresse, mesmo sendo pontual, gerar um resultado muito desagradável, principalmente quando ele é muito grande. Sabe aquele dia que explodiu uma bomba no teu trabalho? Aconteceu um monte de coisa imprevista e você não deu conta de fazer nada, você teve que se sobrecarregar, fazer o trabalho de 3, 4 pessoas e ainda assim foi dormir com a demanda sem ter concluído e passou uma semana muito irritado. Isso é um quadro de estresse, né? Aconteceu algo pontual, aumentou a tua sobrecarga, você está reagindo de uma maneira mais enérgica a essa situação. É normal que você talvez por alguns dias perca o sono, fique um pouco mais agitado, sinta uma hipervigilância um pouco maior, né? Fica o tempo todo preocupado, mas por um curto espaço de tempo. Passou, sei lá, de uma semana, passou de muito tempo essa situação, isso já não é mais um quadro de estresse, isso já está ficando crônico. Faz sentido? Então, os sintomas de estresse é um aumento da tua agitação, um aumento do teu nível de preocupação, mas por um período curto, 2, 3 dias, um dia, muitas vezes, porque isso dá tempo do teu organismo entrar em estresse e depois descansar. E você vai perceber que depois de um período de estresse, você descansou, você está renovado, você está pronto para outro período de estresse. Então, é normal do teu organismo, é até bom para a gente. O estresse faz com que a gente desenvolva várias habilidades, né? A gente consegue crescer muito em períodos de estresse. O problema é quando esse estresse não é um dia. É todo dia estoura uma bomba, todo dia você tem atritos com os teus colegas ou com o teu chefe, todo dia é uma pressão sobrenatural no teu trabalho e você começa a perder a vontade de trabalhar, a se sentir incompetente, se sentir ineficaz. Então, aquilo que você está vivenciando começa a mudar a sua percepção de quem você é. Você já começa a achar que você está perdendo produtividade, que você é insuficiente, que você não dá conta de fazer as coisas, e começa a gerar uma certa
um certo distanciamento do trabalho e uma certa até um certo cinismo, um certo sarcasmo com relação ao trabalho, porque você não está querendo, você não dá mais conta de absorver o estresse e você está ficando um pouco mais distanciado. Então isso é muito normal de acontecer quando a gente passa por momentos longos, quando a cultura da empresa é daquela forma, quando tudo sempre acontece assim, você vai se desgastando. O que que aconteceu? Você teve picos de estresse, mas você não teve tempo para descansar. E aí você foi se desgastando, desgastando, desgastando e chega um momento que descansar já não faz muita diferença. Você vai para casa, passa um final de semana, quando você volta para o trabalho, você está esgotado do mesmo jeito. Então, isso quer dizer, você descansou, mas você não conseguiu descansar de fato. É a mesma coisa de você, sei lá, tirar férias, quando você volta, tá da mesma forma, aquela sensação ruim, aquele cinismo, né? Aquela falta de empatia com as outras pessoas, aquele senso de irritação o tempo todo, aquela preocupação constante o tempo todo. Eu tô num nível de irritação ou de hipervigilância muito acelerado. Isso já é um quadro de burnout. Então você vai entender que tem uma diferença do estresse para o burnout, mas o estresse pode gerar o burnout se ele ficar crônico. Então, o estresse, ok, faz parte do dia a dia. A gente está preparado para lidar com o estresse. Porém, o estresse todos os dias e de uma maneira muito negativa, né? Isso vai gerando um quadro de esgotamento profissional. Tá, mas qual que é a diferença disso para uma depressão? A depressão, ela já é um transtorno de humor, certo? E um transtorno de humor, ela vai atingir praticamente todas as áreas da sua vida. Então, não vai ser só no trabalho que eu estou deprimido. Eu estou esgotado no trabalho, né? Eu vou estar deprimido na minha casa, eu vou estar deprimido com meus amigos. Eu começo a perder vontade de fazer coisas que antes eu tinha muito gosto por fazer, muito brilho, certo? Então eu vou percebendo, ai, antes eu amava sair com os meus amigos, agora eu já não tenho mais energia para isso, isso me irrita. Não tenho vontade de sair de casa, eu faço o que tem que fazer e volto embora, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas e pronto, e minha vida é isso. Eu trabalho, pago conta e vou para casa para no outro dia trabalhar de novo. Então a vida começa a ficar muito sem esperança. E esse é um dos principais sintomas de uma depressão, que seria a desesperança, é não ver fundo, não ver saída, não ver motivo para fazer alguma coisa. Então já é um quadro que muitas vezes a gente vai precisar entrar também com auxílio de outros profissionais, como um psiquiatra, né? Outros profissionais de saúde vão precisar trabalhar integrados nesse contexto, porque é uma doença um pouco mais grave. Pode ser que o burnout gere a depressão? Pode acontecer, né? O burnout ele pode desembocar em vários outros transtornos. Eu já vi pessoas com um transtorno de pânico que foi gerado por um quadro de estresse crônico. Já vi algumas pessoas desenvolverem síndrome de ansiedade, né, por conta do estresse crônico. Então isso acontece de desembocar em vários transtornos mentais, mas a depressão também é um deles e muitas pessoas confundem, porque os sintomas eles acabam sendo parecidos. Ah, não tô com energia para trabalhar, também não tô com energia mais, né? Mas não é a mesma coisa. O transtorno de humor ele afeta praticamente todas as áreas da sua vida. Então, tô estressado? Descansou? E funcionou? Acordou renovado? Beleza, isso é estresse. Tem um estresse crônico, tá acontecendo direto, você não está conseguindo descansar, e isso é um alerta para aquelas pessoas que falam, não, foi só esse mês, só mais esse mês que foi assim, e daqui a pouco você está dizendo que, ah, é só mais esse mês que aconteceu isso, há 2 anos, né? Você está 2 anos achando que vai acabar, com aquela esperança de que vai acabar. Não, não vai. Você percebeu que há muito tempo as coisas estão assim, você vai precisar mudar a sua qualidade de vida, você vai precisar mudar o seu comportamento. É muito importante você perceber que quando você está há muito tempo, chega um momento que você começa a se acostumar com o estresse, mas o seu organismo não vai se acostumar. Em algum momento você vai sentir o empuxo disso, você vai sentir o resultado disso. Então, tá estressado, descansou e passou, estresse. Tá cansado, esgotado, descansou e continua esgotado, opa,
burnout, já tô num quadro um pouquinho mais grave. E se esse desânimo, e não é só um desânimo, essa desesperança tá se passando para todas as outras áreas da minha vida, eu já tô em depressão. Faz sentido para você? Se precisar de ajuda, tem um link aqui embaixo que você pode entrar em contato diretamente comigo. Um grande abraço e até semana que vem nos próximos vídeos.